Ok. Ah, liberar o som. Breno, fala você primeiro, depois a gente abre para inscrições. Então, a primeira coisa que quero te falar, quero te agradecer demais você ter me dado essa oportunidade de rever essa preciosidade que assim que me marcou minha vida, assim, porque o filme é uma joia. E hoje, cada vez que eu vejo, assim, é, a, ele como o Carol Reed como diretor, cada enquadramento dele e os material que ele dá para montagem, a maneira com que ele vai levando essa música que depois eu conto uma história sobre ela, cara, foi um prazer muito grande, muito grande. E até hoje, assim, e eu me lembro, o que me marcou quando eu era criança, que eu vi a primeira vez, nunca saíram da cabeça aquelas cenas da polícia chegando, levantando aquelas tampas do esgoto e entrando ali. Aquilo me marcou a vida inteira, era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Está ficando agora. Opa, desculpa. Pessoal, quem não estiver falando, vamos deixar o microfone no mudo? Ele falou, vai, não, Isso, não falei. Pronto, pronto, Breno, pode falar. A gente Não, perdeu o que você falou por último. não, sim, eu estou falando. Eu estava lembrando de que essa imagem do esgoto no final, toda essa sequência, é linda a sequência no final. E a trama te envolve demais, né? A trama te envolve demais. É, a maneira com que ele explora Viena, os lugares abandonados, o jogo com essa língua desconhecida, é tudo tão, tão bem feito, tão acabado. O filme, não sei se vocês sabem, foi um sucesso estrondoso na Inglaterra. Foi um sucesso absoluto. Ah, que Ficou uns legal. 3 ou 4 anos assim como um grande sucesso. Era o terceiro ou quarto filme dele já conhecido, mas esse estourou a banca. Depois a gente fala, eu não quero ficar. Tem muita história. É mentira que o Orson Welles tenha feito alguma coisa. Você sabe, ele não fez nada. Foi um ator que atrapalhou muito a filmagem, porque ele chegou um dia 20 dias depois do filme ter começado e se recusou a filmar no esgoto, que disse que ia fazer mal para ele. Todas as cenas no esgoto não são com ele, são com o dublê. Olha isso! Poxa, que maravilha! Que bom saber, né? Aí E ao então mesmo tempo, pronto, no... mas ao mesmo tempo, aí outra coisa que para mim é o coração do filme é a cena do gatinho que vai até o pé Sim! dela. Aquilo é de um primor, é de uma emoção, passa aquela luz que abre e bate na cara dele. É. É São muito coisas, louco, né? E é muito bom. aquela cena do quando ele fala que as pessoas são pontinhos, né? É, Isso, não, aquilo é justamente a visão, a visão que o cara estava se lixando para tudo, guerra, guerra, ele estava querendo o lucro dele. E, e tem gente que diz que a fala final é dele, aquela fala sobre a Suíça, comparando a parece que Suíça. ele falou que era de uma peça húngara, mas ele pode estar mentindo, né? Que a Suíça Não, faz o não, não, relógio não, Cuco depois de dizem, 500 dizem, anos de paz, dizem, né? dizem que essa fala é dele, mas eu não sei. E aí já é muita fofoca, eu não sei. Mas, enfim, eu acho que é legal que as pessoas falassem e a gente vai falando. Então tá bom, beleza. Eu vou abrir então o primeiro inscrito aqui é o Dr. Luiz. Pode falar, Dr. Luiz. Quem quiser, só levantar a mão. Bom, tirando o filme, a beleza do filme, eu creio que eu gostaria de fazer digamos, uma pequena observação que o que ocorre no filme de falsificação de medicamento
continua ocorrendo hoje no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Há coisa de uns 30 anos atrás, havia um laboratório chamado Maier, que era de um português, e venceu várias licitações para fornecer ao serviço público penicilina exatamente para crianças. E os médicos, principalmente as médicas pediatras, perceberam que a penicilina não estava funcionando, que a reação das crianças não era a correta. E começaram a examinar e verificaram que as cápsulas que deveriam ter penicilina e o xarope simplesmente não tinham, ponto. Eram só placebos. E isso começou a ser investigado e tal, acabou na justiça. Quando, diante do juiz, o português dito, que era, enfim, fundador e diretor desse laboratório Maier, dizia assim: a senhora, disse para uma pediatra, diz que não tem penicilina, que não tem antibiótico no meu remédio. E eu digo que tem. É a sua palavra contra a minha. E ela simplesmente respondeu: é a sua palavra contra exames feitos, análises químicas feitas por 2 dos melhores laboratórios do mundo, fora do Brasil, independentes, que mostram que não tem. Ponto. Foi aí. E a essas alturas, a Anvisa fechou o Maier e pronto. Mas esse não foi o único. No raio-x, usava-se muito, agora menos, mas ainda assim, ainda se usa um material chamado sulfato de bário, que tem a vantagem de ser pesado e absorver o raio-x e não ter nenhum efeito no organismo, porque ele é insolúvel. De modo que, quando você ingere, ele entra por um lado, sai pelo outro, sem causar nenhum efeito, nem benéfico, nem prejudicial para o organismo. E, há alguns anos atrás, mas já, quando foi? Talvez há uns 15 anos atrás, no Maranhão, um médico estava fazendo o exame, deu o sulfato de bário preparado aqui no Brasil por um laboratório, e a paciente morreu. E foram verificar, houve 2 ou 3 mortes. Foram verificar, em vez de usar o sulfato de bário, que era um pouco mais difícil e mais caro de conseguir, eles estavam usando um carbonato de bário, que é solúvel e, por isso, é tóxico. E morreram. A Anvisa simplesmente fechou o laboratório. Eu não sei se tem alguém preso. Eu acho que a essas alturas tem alguém ainda rindo e simplesmente ninguém foi preso, só o laboratório foi fechado. Ponto. Sobre a questão de medicamentos. Agora, quanto ao filme, é realmente muito bem feito, é um filme primoroso, mostra como uma pessoa, quando enfim, persiste
num certo ponto de vista, acaba geralmente sendo bem sucedido, né? E é um filme policial muito interessante. E só mais um detalhe sobre o filme. O argumento foi escrito para o filme. Existe agora em livro, mas o livro foi publicado alguns anos depois de que o filme foi exibido no mundo inteiro. Não sei se sabiam disso. Olha, que legal! Porque o autor do livro também é do roteiro, né? Escreveu É, junto. O Graham Greene, ele também foi o roteirista, né? pois é. É. Ah, beleza. Então tá bom, doutor Luiz. Brigadão. Então, a, agora é a Beth, depois o Ivan, depois o Átila, depois a Vera, depois a Marisa. Oi, boa noite outra vez. Ei, Beth. É o seguinte, minha mãe está aqui, desculpa. Ei, Beth, Mãe, não posso falar agora, só um minuto. deixa ela fechar a porta. E, enfim, o que eu achei, ele é muito. Opa, vamos desligar o microfone, quem não estiver falando. Opa. Desculpa, que deu tilt. Minha mãe, meu irmão, enfim, uma zona. Enfim, então eu queria só falar que me lembrou muito Hitchcock, tá? E aí, tem aquele filme do Hitchcock, The Problem with Harry, e o nome do cara é Harry. Tem aquele O Terceiro Tipo, e aí é o terceiro homem. É. Fiz essas associações e não sei se eu estou boiando na maionese, eu queria até saber a opinião de Não, é muito vocês. legal essa associação, que foi como eu assisti, né? E os dois têm produção do Selznick, né? Que também Ah, produziu Vento Levou, que também produziu um monte de filme que ganhou Oscar, né? Então, hum, tipo, a Caia de Cinema criou a coisa do autor como diretor, mas hum. esse produtor especificamente tem a mãozinha também, né? Tem uma. A gente consegue reconhecer esteticamente, né? Os filmes que ele produz também, né? Então, e a música, né? Que eu falei, gente, essa música é totalmente nada a ver, assim. Eu queria saber a opinião de vocês em relação ao porquê, né, dessa música. Foi um estranhamento total, né? Enfim, me lembrou Hitchcock nesse, do terceiro tiro. Até quando eu vi, eu falei, gente, eu já vi esse filme, porque eu pensei que fosse terceiro tiro. Aí eu falei, não, é terceiro homem. Foi isso que eu vi. Sério, Lívia, sério mesmo. Quando eu vi que a chamada aqui do filme. Então é isso, mas muito bonito. Nossa, vou ver se eu consigo revê-lo, porque é muito legal. Adorei, assim, uma trama muito bem elaborada. Eu gostei, obrigada, tá? Agora preciso ver a Valeu! opinião do povo pela música. Eu estou assim, wondering why. Ah, é, né? Eu queria ouvir o Breno. Breno, você pode. Porque a gente tem uma fila aqui, mas o Breno falou que tinha uma historinha da música. Conta pra gente, aproveitar aqui. Não, então, a historinha para contar da música é o seguinte: o Carol Reed estava, ele foi visitar um bar aleatoriamente e ele viu o Anton Karas tocando cítara. Ele ficou completamente siderado com a música, com o jeito dele. Chamou ele, olha só, o Caras, que não é músico profissional. A primeira reação do Caras foi dizer assim: eu não vou fazer. Não, ele disse assim: não, faz isso que você está fazendo. Resultado, essa música que está no filme, depois do filme, o Caras passou a ser assim, ficar no Hit Parade durante 2 ou 3 anos com essa música. Essa música depois eu já ouvi em outros filmes, ela foi usada em outros filmes. A música é maravilhosa, ela tem um timing. E eu acho que eu faço confusão. Não sei se essa música é da ópera dos Três Vinténs ou não. Eu acho que não, que é
Eu acho que não é da ópera do Três de Três, enfim. Mas, enfim, é a música do cara que ele usou no filme. E no filme ela atinge uma. Você vê, eu hoje prestei muita atenção de como ele usa em diferentes momentos a música e como ele usa bem a música. Nos momentos mais dramáticos ou só meramente de acompanhamento. Mas essa é a história que eu queria contar. Ah, beleza, obrigada, Breno. É uma coisa legal também, né, de pensar assim, a música ela contradiz, porque Viena é valsa, né? E aí então não tem valsa. O noir, a mulher geralmente é fatal, e a Alida Valli, né, que é uma atriz italiana, né? Ela é a única que não desce no esgoto, é a única que não se suja, né? É a única que permanece. Ela prefere a traição do homem que ela amava do que do homem que ela estava conhecendo, né? Então, tipo, eu não tinha é, esse discernimento quando eu era criança. Quando eu vi o filme, eu não entendi nada, né? E também não gostei do enquadramento. Quando você é criança, você fica meio tonto vendo essas coisas, né? Só em desenho, só colorido, né? Enfim, e aí então é para como se fosse negando no ar, ao mesmo tempo que afirmando, né? Então, agora eu vou chamar o Ivan, e depois do Ivan é o Átila, a Vera, Marisa, Zé e o meu pai. Beleza? Pode falar, Ivan. O Ivan Eu acho que o Ivan caiu, não vi. é. Ah, então tá. Então vai o Átila. Tá no mudo. Tá no mudo, Áquila. É no microfonezinho. Isso. Pronto. O Zé Roberto tinha pedido uma parte. uma pequena parte. É porque essa música, eu não sei se essa cítara que vocês falam aí, eu até vou tentar entender que cítara é essa, porque parece uma coisa bem cigana, né? Bem egípcia, É. esse andamento dessa música, né? E a outra coisa que eu associei isso com o ambiente de parque de diversão, né? E a roda gigante, ela tem um simbolismo de uma coisa que o mundo vai girando e as situações vão se invertendo, como o cara que era bonzinho, amigo dele, virou criminoso. Então, eu achei curioso e a música contribui para esse clima. E só uma informação para quem não sabe ou não conhece, essa roda gigante fica num parque chamado Prater, em Viena, que é um símbolo de Viena e sempre foi e é muito antiga. A roda gigante é de 1897, para vocês terem uma ideia. Tá? Olha. Então, uma Viena pós-guerra, em escombros, como cenário para esse episódio, né? Na cabeça dos ingleses, tá? Não tinha nada a ver com valsa. Né? Eu acho que era mais um parque de diversão mesmo. Olha que legal. Valeu, Zé. Legal. Então, agora é o Átila. É, eu vou falar porque você sugeriu, não é, Lili? Porque as pessoas todas já falaram, as que falaram coisas muito importantes e eu vou falar só porque você indicou. Então, uma coisa que eu acho interessante no filme é essa coisa da perseguição da sombra, né? Porque, quer dizer, a sombra, né? Mas quando você diz fulano tem medo da própria sombra, né? Então, essa sombra que assombra e é tão bem usada no filme, né? E outra coisa, seguindo o que Zé Roberto falou, em vez dele encontrar o Danúbio Azul, ele encontra esgoto. E o Danúbio Azul é citado, e que é de propósito para fazer o contraste, né? É. Exatamente. Então é O isso. Danúbio que não é azul. É. Falei direito, Lília? Mas eu pensei que você tinha levantado a mão assim Não, uma não. hora. Foi na hora Não, que mas o foi meu bom, foi bom. diminuí a imagem do Dr. Luiz. Detalhe, Lília, o Danúbio, para quem já ouviu de perto, não é azul, é marrom. De noite ele pode ser azul. É, enfim, espelhando as luzes
frias. Beleza. Na semana retrasada, a gente assistiu lá o Carta a uma Jovem Desconhecida também, né? Aí tinha Viena, o Zé falou aí da roda gigante, né? E tinham brinquedos assim incríveis no parque de diversão lá do filme da Jovem Desconhecida, né? Tipo, como se fosse um cenário mudando, eles fingindo que estão dentro de um trem, né? Então é interessante isso. E parece que existe um roteiro de visitação desse filme em Viena, as pessoas visitando as locações do filme, né? Até o esgoto. É. Então tá. Então agora, obrigada, Aquila. Ah, e claro, né? O expressionismo alemão, né? Que é o pai do filme noir, mas aí volta, né? Enfim, não para a Alemanha, né? Mas para a Áustria, mas enfim, muitos artistas eram austríacos também, né? E a gente vê, né? Várias referências dessa lente, enfim, que faz aumentar a sombra, né? Então não é só o enquadramento, tudo fica muito gigante, né? E aí por isso que eu falei do pega-pega, né? Ele chega no clímax, né? Dessa cena do esgoto, que é o pega-pega, né? Mas o filme inteiro a gente fica tentando lá desvendar o que está acontecendo, né? E com um humor, um sarcasmo muito legal, né? Então, agora é a Vera. Obrigada, Aquila. Falou. Então, gente, boa noite. Eu adoro esse filme, eu tenho DVD dele, mas há muitos anos que eu não via. E realmente tem essa lenda. Existe essa lenda que realmente que eu não sei se que é verdade, porque o Orson Welles depois que ele fez aquele filme pirata aqui no Brasil, que não veio para fazer isso, mas ele fez, né? Dos caras vão vindo, né, das jangadas vindo do Ceará, o cara que era comunista, que, enfim, ele ficou amigo do cara que era comunista, fez tudo ao contrário do que mandaram ele fazer aqui, né? Ele ficou proscrito, ele não podia mais dirigir nos Estados Unidos porque ninguém patrocinava, ele teve que ir para a Europa e trabalhar como ator. Então, existe uma lenda de que ele teria sido também uma das pessoas que dirigiu o filme, que foi uma parceria, que tal. Não se sabe, mas eu já ouvi essa história algumas vezes, né? E ele realmente é um ótimo ator. Pode ser que seja, porque ele aparece pouco no filme, né? Mas ele é o chamariz do filme, Orson Welles. Mas, assim, o filme é fantástico, é fantástico. Agora, uma coisa que eu acho que eu não tinha pensado quando eu vi antes, é que a coisa da guerra, né? É assim, eu acho que mesmo ali no alto da roda gigante, é como se você estivesse no alto do avião e jogar bomba. Jogar bomba do alto do avião é como se fosse bombas nos pontinhos, e quem vai se importar com isso, né? Então, é toda essa questão de como a guerra mexeu, né, com tudo, com a moral, com os costumes, com quanta coisa horrível foi feita, né, de ambas as partes, né, tanto do lado inglês, quanto do lado russo, quanto do lado alemão. Ninguém é santo ali, ninguém foi santo. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? E a música é um contraponto, porque a música é como se fosse uma coisa assim, é um contraponto, como se, tá, ela nave vá. Com, É, é, interessante você falar. O Zé também falou disso, né? Da roda gigante ser essa perspectiva também, né? É engraçado Do como de cima, do apareciam de os baixo. fantasmas. Mas você lembra o porteiro na primeira cena, quando ele chega lá e fica sabendo que o rapaz morreu? Aí que o Harry morreu, aí ele fala assim, o porteiro, eu não sei se ele foi pro Hell ou pro Heaven, né? Se ele foi pro inferno
ou para o céu. Ele faz ao contrário, mas aí vamos dizer, ele não sabe inglês, né? Mas ele faz o gesto ao contrário. Eu não sei se ele foi para o inferno ou para o céu, né? Mas assim, a ideia toda é muito bem bolada, né? Aquela questão assim, de quanto que, às vezes, a circunstância, né, a coisa da guerra distorce realmente as pessoas, né? Como que é, o cara que não era nada disso se tornou um criminoso, um psicopata, né? A guerra tira, né, a humanidade das pessoas, né? Tanto que tem, tem aquela. Tem filmes, mas tem o Benjamin também falando disso, né? O próprio Brecht, eu não sei qual peça, que a filha não reconhece o pai que volta, né? Da guerra, fala, esse não é meu pai, né? É, eu acho que tem uma coisa assim. Enfim, É, adorei ver o filme, é maravilhoso, a fotografia é linda, tudo é perfeito, é maravilhoso mesmo. beleza, brigadão, Vera. Então, agora é a Marisa, depois é o Zé, depois meu pai, depois a Silvia. Meu pai e a Silvia eu inscrevi. Eu vou inscrever o Sérgio também, que já assistiu. E quem mais quiser se inscrever, pode falar, pode levantar a mão. Marisa, Rapidinho, só os espaços vazios desse filme, as praças vazias, tudo à noite, deserto, isso é fantástico. Não existe quase em nenhum outro filme. pensando que é 49, que tinha acabado a guerra e que realmente Viena estava dividido em cinco, seis, em cinco, né? Quatro. Quatro. é, Existia toque de recolher ainda, né? Então pode ser. Agora, é uma vantagem muito grande poder filmar assim, né? Então, o próprio Billy Wilder também filmou em Berlim, um ano antes, uma comédia, né? Enfim, uma comédia nos destroços e sobre a guerra, né? Que é como se fosse um absurdo mesmo, né? Da mesma forma que a pessoa perde completamente a moral, noção de moral, por todo o absurdo que ela vive, né? Tem a coisa do absurdo que é enfim, o teatro do absurdo mesmo, né? Enfim, Marisa, Foi, adorei o filme, muito legal. O cenário, né, de Viena destruída e tudo, muito interessante. Inclusive, tem aquela cena que tem uma estátua e ele vai aparecendo atrás. É muito, muito interessante. Mas eu pensei com a Beth, eu falei, tem uma coisa assim meio de Hitchcock, né? E essa questão do parque de diversões, que eu também observei isso, que não só no Hitchcock, nele, mas acho que tem vários outros filmes de suspense que tem parque de diversão, né? Assim, é uma coisa incrível, porque parque de diversão a gente pensa em criança, né? Em diversão, em brinquedo, e sempre tem uma intriga, um assassinato, um quer matar o outro, né? Mas eu achei bastante interessante. O Breno, né, Breno? Você, pelo jeito, gosta de Orson Welles, porque aquela cena, né, que você falou, sim, da daquele marca da filme que cada um tinha que maldade. escolher uma cena, também tinha uma cena de filme de Orson Welles, né? Vale a Não, pena a gente assistir também, de repente. Bom, Com é isso, certeza. gostei muito. Valeu, obrigada, Marisa. Eu sabia que você ia gostar. Então, agora é o Zé. Que o Zé comentou da música, mas não sei se ele. Ele não tá aí. Então, O Breno pediu uma parte. pode falar, Breno. não. Você falando de Orson Welles, eu vou falar muito rapidamente. Ninguém comentou. Esse filme tem uma coleção de atores fantásticos, Sim, começando com o Trevor Howard, que é o chefe da polícia, entende? O Joseph Cotten, o Orson Welles, ali da Vale. O desenho dos personagens e os atores que fazem
eles complementam esse clima meio misterioso, assim como o senhor Luiz falou, e também vocês falaram das sombras, né? Ele junta, porque tem um lado sombrio, misterioso. Chega. Valeu, Pessoal, Breno. eu vou me despedir. Obrigado, Lília. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, Tchau. Áquila. Durmam Beijo. bem. Boa Tenham Eu bons também noite. sonhos. já vou, Boa gente. Também já noite. vou. Beijo, boa noite a Tchau. todos. Foi Boa maravilhoso. noite. Boa noite. Maravilhoso. Paizão? Eu adorei o filme, Que pagaria de legal. novo para assistir o filme, incrível, né? As sombras que aparecem no filme parecem uma homenagem a Manus, né? Nosferatu, lembrou de Isso. imediato, né? Tem muito no filme. O esgoto de Viena é muito interessante, ele não tem ratos. Por quê? Porque não tem comida, não tem sobra, né? Ninguém estava jogando nada, né? Então não tinha rato, o rato estava em outro lugar, né? Então, mas parecia um esgoto muito bem tratado, né? Essas cidades europeias têm isso, né? Parece que é um outro mundo subterrâneo. Paris tinha isso também, né? Algumas cidades paulistas do interior, no século XIX, tentaram fazer réplicas desses esgotos europeus, né? É muito interessante isso, né? Quer dizer, como que a merda inspira as pessoas, né? É um negócio incrível, né? Mas vamos lá. Ver Viena destruída realmente é uma coisa muito séria, né? Porque Viena era o centro cultural também, não era só Paris, né? Você vê castelos destruídos, quer dizer, destruiu a música, a arte, a pintura que existia em Viena, né? Hitler era apaixonado também por Viena. O Freud também era apaixonado. Ele quase que é preso, ele demorou para sair, né, para fugir, né, do nazismo, da perseguição aos judeus, né? Então, ele tinha uma relação muito estranha com Viena. Viena não gostava de Freud, mas ele gostava de Viena, né? Então é uma coisa, né, simbólica, né? Então esse atrativo que Viena exerce, né, é muito sério. Existe um filme no YouTube mostra uma interpretação da Orquestra Sinfônica Filarmônica de Viena nos jardins maravilhosos, a coisa mais linda do mundo que existe, né? Estátuas gregas, uma coisa divina, vocês precisam assistir. E a música é de um judeu, né? Então, é um negócio interessante isso, né? Então, é conduzida por um maestro novo, menino, menos de 30 e poucos anos, alguma coisa assim. Então, tudo é Viena. Essa é o negócio. Bom, e Viena também foi o centro político do mundo. Não se esqueça que a Primeira Grande Guerra, né? O Império Austro-Húngaro era uma potência, uma coisa extraordinária, mas todo mundo ruim da cabeça, atrapalhado da cabeça, levou à destruição da Alemanha e também da Áustria, né? A Segunda Guerra, a mesma merda, né? Ocupava a cabeça dos líderes, né? Tudo uma merda só. Então eu fico perguntando, qual que é diferente, o esgoto do subterrâneo ou o esgoto da superfície, né? Onde que tem mais merda, na superfície ou no esgoto, né? O filme é bacana, ele mostra isso, né? Também tem merda lá em cima e tem merda lá embaixo. Beleza, adorei. Que ótimo! Obrigada. Pai, depois dá uma olhada na crítica que eu mandei. Tem duas críticas, mas tem um comentário antes, também comparando a guerra, né? Enfim, é bem legal o contraponto que ele coloca. Ele começa falando do Kennedy, falando enfim, de eventos políticos que aconteceram em Viena, né? Aí depois dá uma olhadinha lá. Se você não recebe, eu ponho o e-mail da mãe para você receber aí também. Beleza? Ok. Só uma coisinha, como é que chama o filme no YouTube, Nelson? Por favor, você sabe? Ou Eu manda não lá no sei. grupo. É uma execução da orquestra, né? Fiquei curiosa. Do Martin Buber, Samuel Buber, é um americano judeu. Depois você Eu põe acho, no grupo. eu acho que é o maior compositor americano. Ó, Tá Não bom. existe, Obrigada. não existe páreo para ele, né? Então, e é interpretado, é uma música que não dura 15 minutos, né?
a questão da filmagem, o cenário, é a coisa mais linda que pode existir, né, ligado à execução de uma música, né? Não existe nada comparado, né? O filme, a música, eu acho que foi usada já em filmes de guerra também, é um negócio incrível, né? Lá do Vietnã, aquelas merdas do Vietnã, né? Não do Vietnã, dos Estados Unidos no Vietnã. Isso. Ah, beleza, então. Beleza. Obrigada, paizão. Brigadão. Tava com saudade. Aí. Um beijo. Alô, filha, alô. Obrigado. Brigadão. Então agora é a Silvia, depois a Marta. Não sei se a Vera levantou a mão de novo. Posso Depois, inscrever de novo. depois. Beleza. Pode falar, Silvia. Eu que te Então, inscrevi. isso, você que escreveu. A gente concordou muito desde que o Átila falou com essa questão das sombras, e foi várias vezes repetidas, né? Foi muito impressionante, e quem mais chamou atenção foi o Tonho. E eu também acho que aquilo que a Beth comentou e outras pessoas também sobre essa coisa horrível da guerra, essa imagem lá de cima da montanha-russa, vendo aquelas pontinhos, né? Então, se você joga uma bomba ou se você destrói as pessoas, né? No entanto, aquilo não impressionou. Agora, quando ele visita uma meia dúzia de crianças morrendo no hospital, aquilo foi o que impactou ele, porque aquilo você vê direto, né? Então, o horror que é você tratar assim os outros seres humanos, em especial crianças. Isso afeta profundamente a gente, querendo ou não, né? Tem um instinto mais forte de preservação das crianças. É um horror matar alguém, mas matar uma criança é um horror elevado, né, à potência 10. Então, aquilo é o que muda ele, né? Então, ele resolve entregar o outro por causa disso. Então, eu achei também, quando vocês falaram aí né, da morte assim ser desprezada, eu me lembrei dessa cena, porque foi aquilo que mexeu. Então, o filme é todo muito fantástico, tudo que vocês falaram, tudo isso. Só queria lembrar desse detalhe que eu acho muito importante. E Deus nos livre das guerras, seja as pequenas, as médias ou as grandes, né? Nem em nome de Michelangelo, Renascimento, nada, né? Porque aquilo que ele fala lá, né? Tipo, olha o que a paz produz e olha o que a guerra produz, né? Ou Não, na não é época a dos guerra que Borgias, né? não é a guerra que produz isso, né? Então você É um tem silogismo milhares de isso, né? coisas, não, tem milhares de coisas produzidas o tempo todo. Por onde você tem gente, coisas boas e coisas ruins, e não é a desgraça que provoca isso. Isso é uma circunstância, né? Você podia dizer a Itália passou por muito tempo sem guerra, como passou alguns tempos com guerra mesmo. Toda vez que você tem um grupo que se apodera do poder e domina outras nações, então, ao mesmo tempo, você se apodera de toda a cultura, porque a cultura romana se apoderou das outras culturas, né? Muito da cultura grega, por exemplo. Então, você dizer que a grande lance é porque guerreou, não, eles também trouxeram, né? As coisas da Arábia, da Grécia, de tudo quanto é lugar, e, enfim. Então, então, não é isso, não é a guerra que provoca. Então, isso é um silogismo, um, um disfarce, assim, né? É um Bom, pensamento incorreto, né? eu vou ter que sair também, vou ter que sair também, mas eu adorei. Inclusive Bom, os comentários. foi muito bom, aprendi muito, viu? Ah, não quer falar também, Tonho? Estamos aguardando a música aí. Não, Isso. nós discutimos aqui no intervalo a coisa, o que ela disse é o que nós discutimos. Ela chamou a atenção de uma coisa importante que eu não tinha prestado atenção, que a mudança que ele teve da percepção do amigo foi exatamente as crianças. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe. Foi isso. Isso é decisivo no filme, porque ele mudou o caráter. É uma coisa rara você conseguir ver isso numa cena de filme. Não houve diálogo. Houve um impacto emocional e mudou de ponto de vista. Muito bem bolado, viu? É É verdade. isso aí.
Mas É, porque. queria ouvir a música lá, que o seu pai disse que ia mandar o link. Ah, eu vou procurar depois. Eu vou pedir para ele colocar lá no grupo. Tá ótimo. Ó, boa noite, foi muito bom, viu? Alô, boa Obrigada, noite. boa noite. Boa Boa noite, noite, Silvia. 10 Obrigada. horas. Vamos encerrar. Eu estou saindo. Boa noite a todos. Alô. Boa noite, doutor Luiz. Então, agora é a Marta, depois a Vera, depois eu inscrevi o Sérgio. Bom, eu vou falar rapidinho para não me repetir muito. Eu gostei muito do filme, não conhecia, não tinha. Na verdade, não tinha nem ouvido falar, assim, não tenho registro. Primeiro, eu gosto muito de filme preto e branco, né? Acho que é uma coisa, já é um presente. As imagens já são um presente. E esse filme em particular, ele é muito bem filmado, muito bem enquadrado, tem uns enquadramentos meio tortos, interessantes, né? Ele enquadra. Parece que está tudo meio fora do lugar. Eu acho que os enquadramentos das sombras e aquela senhorinha gritando em alemão, que a gente não entende nada, dão meio conta sei assim, quase que uma Da metáfora confusão naquele mental, né? momento. E da confusão toda, né? Uma torre de Babel, um espaço vivendo uma torre de Babel, que os policiais falam várias línguas, ninguém se entende, aquilo tudo, né? E aquela cena do esgoto, tem duas cenas que eu gostei muito e que o Breno até falou, que eu acho que é um ponto de inflexão na história, mas a imagem é belíssima. Eu acho que quando ele mostra o gatinho, você já sabe que ele está vivo, que é ele que está ali, porque ela acabou de dizer que o gato só ia com ele. Então você já sabe que ele vai aparecer. E você fica na expectativa, você sabe que ele está ali, mas você não vê. Aí, quando a mulher acende a luz para reclamar, que ilumina aquela cara do Orson Welles, acho aquilo de uma força, né? A cara dele, a presença dele no filme, né? Mesmo que fosse só aquela cena, era uma coisa muito marcante. Eu achei aquilo muito bonito. E gosto também dessa coisa que eu acho que hoje em dia, não vou generalizar, mas que hoje os filmes tendem a ser muito explícitos, principalmente os filmes mais pipoca e tal. Quer dizer, quando aquele sujeito, o velho porteiro, fecha a janela e olha e dá de cara com alguém, você já sabe que ele vai ser assassinado, é óbvio. Ninguém precisa mostrar a cabeça caindo, o sangue jorrando, nada disso, já entendeu tudo. Aí as pessoas chegam lá na porta, morreu alguém, você já sabe, não precisa de tanta explicitude, tanta violência, tanto ketchup na cena, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu aprecio muito, porque faz você ir fazendo as conexões. Não precisa o diretor fazer todas, o roteirista fazer todas, para mim me dá tudo de mão completamente beijada, né? E a cena do esgoto, que eu acho maravilhosa, até porque eu acho que ali naquele momento a polícia no esgoto, bandido no esgoto, meio que um esgoto moral geral, né? Então está todo mundo ali naquela merda, como disse o seu pai. Mas é isso, obrigada, gostei muito, muito bom filme. Ah, que legal, obrigada. Marta, tem um filme que eu acho que eu já passei há muito tempo, mas eu não passei na pandemia. Eu prometi, não passei. É um dos meus filmes favoritos do Fritz Lang, que tem muita referência também. Porque Fritz Lang, expressionismo alemão, todo mundo quer colocar, não quer colocar, põe a coisa da ideologia, porque é quase metalinguagem, né? A confusão mental que eles criavam com a angulação, com as sombras, com o claro escuro, né? Enfim, com toda a cenografia, assim, né, a coisa plástica, era para mostrar uma confusão interna, né, do alemão naquela época, né? E aí, então, como a coisa foi ficando ideológica, enfim, aí uns colocam, outros não, né? Mas eram filmes desse período. E o Fritz Lang fez o primeiro filme falado, que é de 37 na Europa, que é M, o Vampiro de Düsseldorf, e que não tem vampiro nenhum. Inclusive, o Orson Welles está parecendo muito com Peter Lorre, que é o cara, né?
do filme. Tanto que ele é um vendedor de balão. Aí a gente vê aquele vendedor de balão, compra o balão lá em alemão. Aí, não, sai daqui. Né? E no filme do Fritz Lang, o vendedor de balão é o Peter Lorre. Não era o Peter Lorre, mas ele assume esse personagem para, enfim, pegar as criancinhas e matar. E a outra coisa que eu ia dizer é essa cena espetacular para o primeiro filme falado na Europa, que é o Peter Lorre. Não mostra ele, mostra o assovio dele, que ele assoviava a musiquinha lá, e aí mostra a criança ganhando um balão, a gente reconhece pelo assovio dele, depois a gente vê a mãe gritando o nome da criança, perguntando da criança, mostra os lugares onde a criança poderia estar, a criança não está, e aí quando a mãe se desespera e grita, Ana, Ana, aí a gente vê o balão subindo. Cara! Ou seja, né, não mostrou a criança morrendo. E essa cena enfim, né, e o primeiro filme falado. Olha o que ele cria, né? Ele mostra, não mostrando, né? O som é fundamental ali, né? Então é isso que eu ia falar. Agora é a Vera. É De isso? novo. Ou É, é a Vera Sérgio. depois o Sérgio? Pode ser o Sérgio, que ele não falou, depois eu falo mesmo. Então Fala, tá Sérgio. bom. Pode falar, Sérgio. Apenas eu achei o filme maravilhosamente bem dirigido. A gente fica acompanhando quase que certas cenas em estado de emoção. Um show de fotografia, de claros e escuros, extraordinário. E nós tivemos, eu e a Rosalia, em maio do ano passado, em Viena, né? Mais uma vez, gosto muito de música, e dei uma olhada uma dúvida que eu tinha sobre como é que foi o final da Guerra da Europa, na Segunda Guerra Mundial, e no que diz respeito a Viena, justamente. E li que a luta em Viena foi feia, foi realmente porque os russos, a União Soviética, achou que Viena deveria pertencer à parte oriental comunista, né? No futuro próximo, que estava para acontecer, né? No final da guerra. E destacou um exército, tá? Eles tinham vários exércitos, e o objetivo principal, obviamente, que era Berlim, mas eles destacaram um exército, e mesmo assim perderam, Viena acabou ficando do lado ocidental, né? Achei isso bastante interessante, esse interesse dos russos de conquistarem a Áustria e, particularmente, Viena. Era só essas considerações. Beleza, obrigada, Sérgio. Lê a crítica lá também, que eu achei bem legal. Antes da crítica que eu mandei, na verdade são três críticas, mas a primeira é um comentário histórico, né? E meio que colocando a cidade, né, de Viena em outros momentos da história também, né? Com esses impasses políticos, de guerra ou de ameaças, né? De guerra. Então é interessante até porque a gente não está enfim, nem próximo, mas a gente está vivendo lá agora, Ucrânia, mas tem guerra em todos os lugares, né? E tem refugiados em vários lugares também, né? Que é isso também no filme ele tenta colocar, né? E que eu acho muito legal que ninguém falou disso da personagem, né? Da Álida ou Alida,
ela que no filme só tá Vale, não tá o primeiro nome dela, né? Só tá o sobrenome, é o segundo que aparece e só é o sobrenome. Mas ela abre mão da liberdade dela, né? Não por amor, assim, mas ela não queria ser a moeda de troca dali, né? Foi muito corajosa. A liberdade não era uma, uma, uma ideia, né? Que existia ali para as pessoas. É sobrevivência, né? Mas liberdade não era, pelo menos, porque ela também tinha uma coisa meio quase religiosa pelo rapaz, né? Mas ela não queria mais, né? Tanto que ela fala duas vezes, né? Que preferia que ele estivesse morto, né? Então, tem essa coisa também do personagem que é muito, muito legal, é muito complexo, assim, né? Vocês vão ficar pensando no filme, que nem eu fiquei a semana toda. Então, 15 de maio. 15 de maio se Lívia, comemora só a libertação oficial, né, da Áustria, né, em ah, 49, né? Então, agora recente, né, semana que vem, mais um ano de, né, os então, austríacos comemorarem. poxa, olha É. só, valeu. olha só, boa noite, viu? Eu também vou ter que sair. Bom, adorei essa Isso. conversa, muito bom, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Breno, pela sugestão do filme. O que você for lembrando, pode falar para mim que eu compartilho lá no grupo. Tá, então, deixa eu falar Pode umas falar, coisas. Vera. Uma é realmente essa coisa que o Nelson falou, da questão quando eu vi, eu não lembrava que era em Viena. Eu falei assim, caramba, Viena totalmente destruída, né? Cheia de escombros para todo lado. E Viena é isso aí, o Império Austro-Húngaro era o coração político da Europa. Foi onde começou toda a questão da Primeira Guerra, né? Que acabou desenrolando para a Segunda Guerra. Essa questão lá do príncipe que foi assassinado, era o herdeiro do Império. Então, é, é como que ali, né, é muito simbólico a coisa do. E aí a coisa do esgoto. E aquela cena do esgoto é uma coisa incrível. Eu lembrei do Jodorowsky, que ele faz um filme que se passa todo no esgoto, mas de Paris. O cara que morava no esgoto de Paris. Você viu esse filme? Não vi, não vi. Pô, Jodorowsky é outra coisa que a gente fica prometendo assistir, né? O do Jodorowsky, eu esqueci o nome desse filme. Ele é menos maluco que os outros, né? Porque tem aqueles muito doidos lá, psicodélicos, que é meio difícil de passar no cineclube, né? Mas, assim, esse do esgoto é mais uma história, assim, dá para passar. E é muito legal. O cara morava no esgoto. Morava, assim, tranquilamente. Eu me lembrei disso. E outra coisa que o Breno falou, que realmente é isso, essa questão dos atores, que são maravilhosos, que como que o ator é que faz o filme? Outro dia, ontem, né, eu fui ver aqui com o Otávio uma série que está sendo falada, tal da Diplomata. Gente, eu não gostei. Eu achei assim, por quê? Eu achei os atores fracos, fraquíssimos. Aquele cara que faz o marido dela, ela mesmo é ruim, mas ela sabe. Sério, assim, em termos de atuação, eu achei pobre. Eu dormi no meio da terceira do episódio. Eu não dormi, não aguentava mais ver aquilo. Eu Sério, fiquei, nossa, todo mundo tá falando tão bem. Ah, agora eu não sei se eu quero assistir eu mais. achei, não chega a ser ruim. Tem uma ideia, não sei o quê, mas primeiro é muito americano, sabe? Aquela coisa muito americana. É Nós um vamos salvar. Borgen americano. Querendo fazer em cima do Borgen, mas nós vamos salvar o mundo, os americanos vão salvar o mundo. Uma mulher americana, eles botam a mulher, tem a mulher americana, uma negra americana e uma asiática. Então, elas são meio que as protagonistas. E os homens fazendo merda. Mas tem também a ideia. Mas eu acho pobre. Achei, sabe, eu dormi, não estava sendo perto uma vez. Eu acho que é uma coisa dos atores. Os atores são fracos, sabe?
O ator segura qualquer filme, qualquer roteiro, qualquer. Se for um bom ator, ele segura qualquer coisa, eu acho. Esses atores, por exemplo, tudo bem que esse filme é maravilhoso, o argumento é bom, já está, tudo é rico, mas realmente os atores são incríveis. E eu acho que é isso aí. Ah, beleza, beleza. Obrigada, Vera. É verdade, né? Os atores são incríveis mesmo. E o Joseph Cotten, ele fez o Cidadão Kane, ele fez a Soberba também. Ele sempre tá com o Orson Welles, né? Na Marca da Maldade, eu acho que ele não tá, né? Mas ele era o ator do Orson Welles. Ele fez um outro filme do Hitchcock também, que era considerado o favorito do Hitchcock. O Orson Welles fala que o filme favorito dele também é com ele, e ele se gabava. Acho que é o John Ford, o Hitchcock e o Orson Welles. Ele falou: esses três diretores, ou Carol Reed mesmo, ele falou: esses três diretores falaram que os melhores filmes da vida deles são esses, e eu tô nos três. Né? Ele contava vantagem, assim. Que ele sabia que era bom. Ah, esqueci de falar com o Macaulay e com o Breno. O transportador, o seu Jorge, que ficamos chamando de irmã, acho que é por causa da religião dele, né? Que transporta os quadros lá da Casa de Petrópolis, ele é a cara do Joseph Cotten. Esqueci de falar para o Breno, porque eu fui lá levar os quadros do irmão dele, do Cláudio Cooperman, e aí ele conheceu o seu Jorge, né? Eu falei, não, seu Geraldo, é a cara. Pô, depois eu vou mandar foto dele para vocês. A próxima vez que ele for trabalhar para a gente, vou tirar uma foto dele para mandar para o Cineclube. Eu acredito que o Orson Welles também dirigiu esse filme. Eu acredito. Esse filme é muito Orson Welles. Mas você perdeu o Breno falando no começo, eu acho. O Breno falou que não era ele, tanto que ele Agora, demorou 20 dias para chegar e não aceitou trabalhar no esgoto, teve que ter dublê, porque ele falou que ia fazer mal e ele atrasou mas, 20 dias de filmagem. mas eu acho que tem pitaco dele nesse filme, sinceramente. Não que ele tenha dirigido sozinho, mas eu acho que a coisa do filme foi dele, ele chamou esse cara porque ele estava sendo perseguido, né? Ninguém deixava ele ser mais diretor de nada. Então, Eu acho que ele. ele ser escalado para esse papel foi perfeito, porque ele é o cara que naquela situação era visto como o maior cínico do cinema. E o É, papel é um cara cínico. Entendeu? Então, eu acho que encaixou perfeitamente. Exato. Não é, eu acho que não é por acaso. É. Acho que tem uma coisa aí qualquer. A lenda tem algum fundo de verdade. né? Então tá. A Beth está com a mão levantada. Quer falar, Beth? Não, é rapidinho, para falar sobre. Quem é esse Coulter que está falando? É algum ator? É o ator, Quem que é? é o escritor, Tá. Então que tá ele bom. tá no Cidadão Kane também, ele tá no Olha, Soberba, e ele tá no Rebeca não, ai, como é que é o nome do filme? Eu esqueci. Rebeca É, não assisti, eu tenho uma vontade. mas não é o Rebeca, é um outro filme do Hitchcock que ele tá também, que ele é um cara que fica sob suspeita, assim, eu não sei se é sob suspeita alguma coisa assim do filme, mas ele também é, assim, fenomenal no filme. A gente não sabe se ele é do bem, do mal, assim, né? O que eu ia Mas falar, é. que eu vi aqui, que na faculdade eu tive o teatro do absurdo, né? Aí eu Ah, dei uma olhada aqui no Google, né? E o teatro do absurdo, olha, começou no começo da década de 50. O filme de não, eu só 49. usei o termo, mas Não, não não, faz parte. mas eu comecei a fazer Aham, ligações com o que eu estudei, né? Que a gente aham. teve assim, teatro absurdo mesmo, né? Então eu achei, aí fui ver e é pertinho, né? Enfim, só uma nota de rodapé. A gente não está analisando o filme sob esse ângulo, mas eu vi e falei, é coincidência, né?
Mas, enfim, porque eu vi o inglês, aqui está falando, nasceu na França, e faz tanto tempo que eu fiz a graduação, né? Mas, enfim, a gente viu muito tempo, estudamos o teatro absurdo. E aí então foi assim, mais ou menos contemporâneo. É só isso. Porque 50, né? Mas já tinha ali tudo que estava, as condições, né? Os elementos formadores do teatro já estavam ali, né? Que é Sim, pós-guerra mesmo, né? É como separar. Não, só um minutinho. É como separar as épocas literárias, assim. Começou isso. Gente, isso não existe. Não tem como falar né? assim, o romantismo começou nesse ano. Meu, estava fermentando, né? Tem toda. A gente, assim, na literatura, escolhe uma data de uma obra que seja, assim, característica, que tem as características do romantismo, de outro movimento literário. Mas você não pode, não é assim essa divisão horrorosa, né? Que você vê nas tabuletas, né? Romantismo, realismo, e estava tudo ali fervilhando. Então, com essa associação, aí eu também achei que tem um pouco a ver, assim, né? Só jogando realmente é nota de rodapé, que eu falei, mas não podia deixar de falar. Beleza. Obrigada, Beth. O Zé acabou saindo também, mas ele não estava quando ia ser a vez dele, né? Mas, enfim. Alguém mais quer falar alguma coisa do filme? Não. Só agradecer. Só agradecer, muito legal, adorei. Muito bom. Eu que agradeço Não vocês. conhecia, muito bom. Eu lembrei Muito bom, Beleza. Obrigada, boa noite a todos. E Boa noite, tchau, Beth. tchau, até, tchau, tchau. Boa noite a todos também. Filho, um beijo. Tchau, tchau. Quando você vem para São Paulo, hein, Lília? Vem um dia em São Paulo para a gente se encontrar, tomar um café. Com certeza, Porque não vou falta aqui sim. nessa cidade é café, né? Vamos lá. Não, a cidade e os paulistanos, né? O paulistano está fora de São Paulo e continua tomando café. Adoro. Tradição. Então tá, beijo, até. Beijo, Beth. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo então, pessoal. Até mais. Boa semana.